Ide e fazei? Ide e fazei? Quem foi que deixou esse desafio? Quem deixou esse desafio? Foi Jesus. Ele disse: não façam membros de igreja, não façam convencidos do Evangelho, façam discípulos. Por quê? Qual é o grande desafio de fazer discípulos? É de ver as pessoas sendo transformadas em homens e mulheres semelhantes a Jesus. Semelhantes? Tem muita gente, membro de igreja, que não é membro do corpo de Cristo. São os frequentadores assíduos das reuniões, trocaram de religião, mudaram de igreja, mas não tiveram uma experiência de mudança de coração, mudança de mente e coração. Então esse é o grande projeto da Comunidade da Graça, é o grande projeto do coração deste ministério, da nossa equipe pastoral, dos pastores que me ajudam a cuidar bem de vocês. Esse é o grande desafio, ver vocês transformados em discípulos de Jesus, homens e mulheres parecidos com Jesus. Faço-lhes uma pergunta: você gostaria de entrar nesse desafio? Você gostaria de fazer parte deste grupo de homens e mulheres sendo preparados para serem semelhantes a Jesus? Quantos de vocês gostariam de serem transformados em discípulos de Jesus? Tem gente que não sabe nem por que está aqui. Não sei nem se quer ser parecido com Jesus ou se não quer. Então fica olhando. Tá bom, fique, ouça. Eu estou certo que o Senhor há de fazer um trabalho lindo na sua vida, né? Porque nem todos que estão aqui nasceram de novo. Nem todos que estão aqui são novas criaturas. Isso é natural. Num grupo como o nosso aqui, tem gente que está se convertendo, outros que nunca vão se converter, outros que já se converteram e são nascidos de Deus, os amigos da igreja, os simpatizantes dos pastores e líderes dos ministérios da igreja, os frequentadores de reuniões, os membros do supermercado. O que é isso, membro de supermercado? Porque para alguns a igreja é um supermercado. Eu vou lá para buscar o produto da oferta do dia. Então vou na gôndola e tiro a melhor oferta do dia para o meu sustento, né? Para o meu alimento e por aí afora. Outros gostam de um clube. Gostam da igreja como um clube, sem compromisso. Eu frequento o clube, participo das reuniões, gosto de cantar, gosto de ouvir os ministros, gosto de ouvir a palavra, mas sem compromisso. Por favor, compromisso comigo não. Não quero compromisso. Qual grupo você pertence? Agora, tem um grupo dos discípulos de Jesus. São aqueles que dão a vida pelo Senhor. Os que se entregam para abençoar, para servir, para viver a vida cristã de maneira legítima e poderosa. Dá a vida pelo seu amado Senhor e continua o ministério do seu Senhor. Esses são os discípulos. Discípulos de Jesus são os continuadores do ministério de Jesus. Quem são os discípulos de Jesus? Quem são os discípulos de Jesus? Continuadores do ministério de Jesus. Quem são os discípulos de Jesus? Vamos responder em voz bem alta. São os continuadores do ministério de Jesus. Vamos juntos? Vamos continuar o ministério de Jesus, abençoando esta terra. E o grande desafio é este: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mais forte: em ti. Que bom. Eu tenho tanta alegria de estar com vocês aqui hoje pela manhã. No ano passado eu deixei no coração de vocês um desafio sério, seríssimo, como aliás é o cristianismo. O cristianismo não é um amontoado de teorias para melhorar a nossa conduta ética, para melhorar a nossa educação religiosa. O cristianismo é mais que isso. O cristianismo é
Cristo vivendo a vida dele em mim e em você. Lembra-se do apóstolo São Paulo? Ele declarou com muita segurança, ele disse: não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que vivo agora na minha carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, o apóstolo São Paulo dá o resumo do que significa vida cristã. Vida cristã é: não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso é vida cristã, tá? O apóstolo São Paulo declara neste texto de Gálatas 2, 19 e 20 que eu estou mencionando. Mas ele declara que aqueles que vivem não vivem mais para si mesmos, mas vivem sim para aquele que por eles morreu e que por eles ressuscitou. Esta é a continuidade da vida de Cristo. Os que vivem não vivem mais para si mesmos, para os seus deleites, ambições, projetos pessoais, alvos pessoais, não. Agora eles vivem para aquele que por eles morreu e que por eles ressuscitou. Esta é a vida de Cristo em nós. Vou lhes falar hoje sobre uma poderosa salvação, uma linda e poderosa salvação. E lhes trago aqui nesta manhã palavras de grande alegria, que será para todo o povo. Venho aqui hoje para animar vocês. Venho aqui para dizer a vocês, em função do confronto que lhes fiz no domingo passado, venho aqui para lhes dizer que há esperança sim. Que há esperança para mim e para você, como há esperança para o mundo ao nosso redor. Venho aqui para dizer a vocês que a salvação que em Cristo nos foi dada é muito poderosa e capaz de fazer na minha e na sua vida muito mais do que você crê ou do que você pensa. Venho lhes falar sobre uma poderosa salvação. Venho lhes falar sobre uma poderosa salvação. Abram comigo o Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 1. Primeiro capítulo do Evangelho de Lucas. Luquinhas, é o teu xará. Dá para colocar o teu xará? Lucas 1. Lucas capítulo 1. Antes da gente ler, feche os seus olhos e diga assim: Espírito Santo, fale comigo. Espírito Santo, fale comigo. Espírito Santo, abra os meus olhos para eu ver. Espírito Santo, fala ao meu coração para eu entender. Espírito Santo, fala comigo. Eu preciso ouvir. Dá-me ouvidos para ouvir, Espírito Santo. Dá-me um coração aberto, sensível, para receber a semente boa da tua palavra. Fala comigo, Espírito Santo. Amém? Veja bem, aqui está no verso de número 67, um cântico especialíssimo cantado por um homem que viveu um dos momentos mais difíceis na sua vida, na sua fé. Ele não entendeu direito a revelação do anjo em relação a quem ele seria, ao pai de João Batista. E então, Zacarias, depois de ter seus olhos abertos e ter aberto particularmente o seu coração e entendido qual era o eterno propósito de Deus para a sua vida e para com a humanidade, ele escreve um cântico neste texto que vamos ler juntos, que resume exatamente toda a revelação que o nosso Pai Celestial, através do seu Espírito Santo, faz ao coração de Zacarias e que chega até nós. Observe com atenção. Zacarias, seu pai, pai de João Batista, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou juntos, repitam, plena e poderosa salvação. Vamos juntos?
plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como Deus nosso Pai havia prometido desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas. Para quê? Para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos a Deus sem temor. De que forma? Em justiça e santidade perante Ele todos os nossos dias. Em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Veja o projeto desta salvação poderosa que Deus em Cristo nos oferece. Uma salvação para nós vivermos em santidade e em justiça. Ouviram, queridos? Tem gente que pensa que salvação é só aquele atozinho que a pessoa levanta a mão. Quantos querem Jesus? Eu quero. Quer entregar sua vida a Jesus? Eu quero. Então vem aqui que o mundo vai ser maravilhoso, você vai ter uma vida de paz, de alegria, você vai ter dinheiro no bolso, você vai ter recursos, você vai ser maravilhoso, fantástico, você vai ter tudo que você quiser. Venha a Jesus, entregue-se a Jesus. Faça esta oração comigo. Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, obrigado por tudo, amém. Pronto. Agora vamos nos batizar, você será batizado nas águas e agora você está salvo. Salvo do quê? Salvo do quê? Vou lhes explicar hoje que esta grande e poderosa salvação só se manifesta na nossa vida através do arrependimento. Sem arrependimento não há perdão de pecados. E sem perdão de pecados, ninguém entra no reino de Deus. Porque no reino de Deus, onde nosso Pai quer nos colocar, é reino de santidade e de justiça. Lá não entra pecado. Entra pecador arrependido, que após ter confessado seus pecados e os abandonado, anda agora a vida cristã pelo Espírito Santo com Deus. Este evangelho vocês não ouvem ser pregado por aí, não, senhores. O evangelho que nós ouvimos nesses dias serem pregados é o evangelho apenas dos recursos, das riquezas, do poder, das grandes maravilhas. Isso tudo é natural. Deus dá tudo isso para nós. Mas este evangelho não começa por aí. Vou lhes explicar. Que salvação poderosa é esta? Que esta semana, ao jejuar, junto com vocês, e ler as Escrituras e meditar, o Espírito Santo trazia ao meu coração de novo estas verdades. Ela é uma salvação tão poderosa que fez com que o nosso querido Zacarias cantasse, louvasse a Deus. Ele dizia, eu tenho razões de louvar a Deus, dizia ele, porque agora Deus nos concedeu que, livres das mãos dos meus inimigos, dos nossos inimigos, pudéssemos adorar a Deus sem temor. Quais são os grandes inimigos do homem? Qual é o grande inimigo do homem? É o diabo? Não, senhores. O grande inimigo do homem é o homem mesmo. O grande inimigo do homem é ele mesmo. Vocês vão dizer, não, e o diabo? O diabo não presta, né, pastor? Claro, a gente já sabe disso, que ele não presta. Por isso que a Escritura diz assim, não deis lugar ao diabo. Então, se eu não der lugar para ele, ele não tem acesso na minha vida, ele fica no lugar dele, cuida de quem ele quiser cuidar, trabalhe com quem ele quiser trabalhar, com aqueles que se oferecerem para andar com ele, porque tem gente que ama o diabo. Ama de paixão. Por que ama o diabo? Porque ama o pecado. Tem gente que se lambuza com o pecado, com a possibilidade de pecar. Não vê a hora. Não vê a hora.
Não vê a hora de se lambuzar no pecado, de encher a sua mente de pornografia, de encher a sua mente de maledicência, de encher a sua mente de adultério, de encher a sua mente de roubo, de encher a sua mente de mentira, de encher a sua mente de maldade. Ele se lambuza nisto. O mundo sem Deus se lambuza nestas delícias que o inferno oferece. Agora quero lhes dar hoje uma notícia fantástica. Você pode dizer não ao pecado, e você pode dizer sim para a justiça. Você pode dizer não ao diabo e às suas ofertas, e você pode dizer sim ao Espírito Santo, para que você seja cheio do Espírito Santo e ande em Deus vitoriosamente, vitorioso sobre os seus inimigos, os grandes inimigos do homem: a carne, o diabo, a morte. O livro do pastor Antunes vai ajudar muito vocês, né? Os feitos notáveis da cruz, né, Antunão? Em que o pastor Antunes descreve exatamente quais esses inimigos do homem, com muitos detalhes, que lhes recomendo lerem, vai lhes fazer muito bem. E agora no capítulo 2 de Lucas, veja bem, 2, do verso de número 10 agora, quando foi anunciado o nascimento de Jesus, como diz a própria Escritura, 2, no capítulo 2, verso de número 10, o anjo vem e anuncia o maior fato que mudaria todo o destino da história da humanidade. Dizia os anjos, né? Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo. Nova de grande alegria, que será para todo o povo. Qual é essa nova de grande alegria que será para todos nós? É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então venho nesta manhã dizer para vocês: eis aqui vos trago nesta manhã novas de grande alegria, que será para vocês. Vocês não vão precisar mais serem escravos do pecado. Vocês não vão mais precisar continuar sendo dominados pelo inferno. Vocês não precisarão mais ter a mente deturpada, o coração sujo. Vocês não vão precisar mais continuar vivendo debaixo do tacão e da escravidão do inferno. Vocês não precisarão mais, porque na cidade de Davi, há 2000 anos atrás, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Novas de grande alegria, que nós vamos aplaudir ao nosso Pai por estas novas. Nova de alegria. Nova de grande alegria. Nova de grande alegria. E é isso que eu vim hoje anunciar para vocês. A vida cristã é uma vida de contentamento e de alegria. Por quê? Porque é vida de comunhão íntima com o Espírito Santo e com a pessoa do seu Filho Jesus. Jesus é a alegria dos homens. Jesus é o sentido real da vida. E eu quero que vocês acompanhem o raciocínio que vou apresentar a vocês nesta manhã. Mateus, no capítulo 1, verso 21, declara qual o propósito da vinda de Jesus. Mateus 1, 21. Tá aí já, filhão querido? Mateus 1, 21. Já está no papelinho que passei para você. Isso. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Por quê? Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Deixa eu lhes perguntar: as novas de grande alegria, para mim e para você, e a melhor notícia que eu tenho nesta manhã a lhe oferecer, é que ele veio salvar eu e você do quê? Dos seus pecados. Porque o problema está aí, causa e efeito. Causa e efeito. Rebelião contra Deus, pecado consentido. Coração aberto para tornar-se escravo. Então diz a Escritura
que Jesus veio exatamente para isso. Daí as boas novas de grande alegria. Para salvar-me a mim e a você do pecado. Porque deixa eu lhes dizer, mais sério e mais perigoso do que qualquer enfermidade que você possa conhecer, que a medicina, que a ciência, que a genética, porventura descobriu até hoje, a maior e mais terrível enfermidade chama-se pecado. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. A gente tem um pavor de, por acaso, notar que o colesterol subiu, que o triglicérides não está muito bem, que a pressão desequilibrou, que há sintomas de Parkinson, que há perigo de infecções. A gente fica desesperado, todo mundo se vacina, todo mundo se preocupa, e quando se vacina, corre para os postos de saúde, corre para o consultório médico, para se prevenir contra doenças que possam abreviar a sua vida. Agora, qual é a prevenção que você tomou em relação ao maior de todos os perigos que eu e você corremos? O salário do pecado? Repitam, o salário do pecado é a morte. E o que fazer com o pecado? Se ele mata. Se ele mata. Mata mais do que qualquer enfermidade que você possa porventura conhecer. Qual a prevenção que você faz? Se o salário do pecado é a morte, o que fazer para resolver este problema? Por isso, as boas novas são novas de grande alegria para todo o povo, porque vos nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor, que veio buscar e salvar todos aqueles que se haviam perdido. Jesus é o único antídoto, se eu assim posso dizer, capaz de resolver o problema do pecado. Não há possibilidade, não é religião, pelo contrário. Religião é uma fábrica de hipócritas. Religião é a fábrica de hipócritas, infelizmente, mas é uma verdade. As pessoas apenas querem resolver o problema da sua consciência pesada. Então participam de reuniões, participam de cultos, participam de atividades, gostam de ouvir as coisas do Evangelho. Não tem nenhum problema. É assim mesmo, entendeu? Mas a religião apenas tenta manobrar, manipular a mente humana, os sentimentos humanos, as emoções do ser humano. O problema é mais sério e mais profundo, porque o pecado mata. Precisa, portanto, ser extirpado e resolvido o problema do pecado. E então, qual é o segredo para nós resolvermos o problema do pecado? Evangelho de João, capítulo 1, agora verso de número 9. Evangelho de João, capítulo 1 e verso de número 9. Você vai encontrar uma declaração que vai ser esclarecedora a você. Evangelho de João, capítulo 11, verso... Desculpa, eu falei 11 não, capítulo 1, verso de número 29. Desculpa, eu falei 9, né? É 29. Capítulo 1, verso de número 29. Veja lá. No dia seguinte, viu João Batista a Jesus, que vinha para ele. E João Batista disse, ao ver Jesus, o que é que ele disse? Eis o Cordeiro de Deus que... Vamos repetir em voz alta? Eis o Cordeiro de Deus que tira. Agora deixa eu lhes dizer uma coisa. Jesus é o Cordeiro de Deus. Portanto, é o único que tem poder para tirar o pecado do mundo, diz a Escritura. Quem é que tira o pecado? Jesus. Então a boa nova, a boa notícia que lhes trago nesta manhã é que você não precisa ser escravo do pecado. Jesus veio para tirar este grilhão, esta cadeia que escraviza você. Escraviza você. Porque o pecado é uma lei.
Vocês sabiam disso? Pecado é uma lei. A lei do pecado e da morte. Diz o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 6. Daqui a pouco eu vou ler melhor para vocês o texto todo. É uma lei. A lei do pecado é uma lei inquestionável. Como toda lei, ela repete-se sempre. Por exemplo, que lei é esta? Vejam bem, está vendo aqui na minha mão esta toalha? Veja aqui, que lei é esta? Gravidade. Por quê? Você pega para mim a toalha, por favor, querido. Por quê? Por que acontece isso quando eu pego essa toalha e solto ela cai? Por quê? Meu Deus do céu, eu não sei o que acontece com isso, nem cara. Toda vez que eu pego essa toalha, ela vai e cai. É uma lei chamada da gravidade, porque este objeto aqui está sendo atraído para o centro de gravidade da Terra. Quantas vezes vai repetir este fato? Deus do céu, me ajuda aí, carinho. Até quebrar essa lei. Deixa eu dizer para vocês, pecado é isto. Pecado é isto, é uma lei. É a lei do pecado e da morte. A que todos nós estivemos sujeitos a ela. Até o momento em que esta lei foi quebrada por uma lei maior do que ela. Obrigado. Não vou fazer mais. Tranquilo. A lei precisa ser quebrada. Por exemplo, quando você vai ao aeroporto, você vai encontrar lá determinados veículos móveis, né, que por causa da propulsão, da força das suas turbinas, dos seus motores, e por causa da disposição das asas, e por causa do vento que eles vão enfrentar, aquele aparelho, aquele veículo agora quebra a lei da gravidade. E aquele veículo agora, por causa da propulsão das aletas, das asas, do vento, das turbinas, da força, do poder, ele começa agora a subir. Começa a subir e ganhar os céus, ganhar os ares. Ele quebrou a lei da gravidade. Quando é que o avião cai? Quando o avião cai? Cara, obrigado, hein, carinha? Obrigado, você me ajuda muito. Quando é que o avião cai? Quando seus motores desligam. Quando ele não tem mais propulsão. Quando as turbinas deixam de funcionar. Quando o poder deixa de agir. Por isso que as pessoas vivem na prática do pecado. Por quê? Porque é uma lei. Elas estão sujeitas a esta lei, como esta minha toalhinha esteve. Tropeça aqui, oi, cai acolá, e de novo levanta e começa a chorar, porque não dá para cantar quem vive debaixo da lei do pecado e da morte. Cai sempre, levanta e cai. Quantas vezes já aconteceu isso com você? Depois de você ter cometido um delito pecaminoso, seja qual for, você fica tão triste, envergonhado, fica tão chateado, e você se enche de culpa e de vergonha. Aí você vai, chora, pede a Deus perdão, ajuda, me perdoa, Senhor, porque eu sei que eu cometi, eu sou um fraco, miserável mesmo, eu sei que eu não presto, eu sei que eu não valho nada mesmo, eu sei que eu sou isso, mas eu prometo, Senhor, nunca mais vou fazer isso. Te prometo, Senhor, nunca mais vou fazer isso.
Quantos de vocês já fizeram isso? Os que não levantaram a mão, não levantaram mesmo, é de covardes. Que sabe que é verdade. Aqui não tem um melhor do que o outro não, viu, pessoal? Não pensa que você é melhor do que o seu irmão que está do seu lado, não. Viu? É lé com lé, cré com cré. Sapato em cada pé. E outra coisa, aqui é farinha do mesmo saco, todo mundo. Aqui não tem nenhum justo, nenhum sequer. Aqui não tem ninguém melhor do que o outro. Mais santo, mais poderoso do que o outro. Eu sou mais ungido, eu sou ungidão do Senhor, então eu sou melhor do que o outro. Não é não. Você é igualzinho a todos nós. A única diferença é daqueles que conseguiram superar a lei da gravidade, a lei do pecado e da morte, e ganharam agora a lei do Espírito e da vida, que em Cristo nos libertou. A lei do Espírito da vida é a lei da propulsão, é a lei do poder de Deus, é a lei da força que nos leva para cima, promovida pela palavra. Por isso a Escritura declara em Romanos capítulo 1, verso 16: não me envergonho do Evangelho, dizia o apóstolo São Paulo, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém, meus amados? Vamos aplaudir a palavra de Deus. Vamos aplaudir. Aplauda com alegria. Bora! Bora! Você não precisa ser escravo do pecado. E você não precisa ficar no sobe e desce, cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta. Isso é próprio para pessoas que não conheceram a graça de Deus, de pessoas que não experimentaram esta poderosa salvação que há em Cristo. E este evangelho que as pessoas precisam conhecer, é o evangelho que faz com que as pessoas fiquem livres do poder da morte. Porque deixa eu dizer-lhes uma coisa, elas muitas vezes estão na igreja, participando das reuniões, envolvidas com ministérios, são líderes de células, são auxiliares, são membros de grupos, são diáconos, diaconisas, são até pastores. São até pastores. O número de suicídios de pastores no mundo tem aumentado de maneira tremenda, pessoal. Por quê? Pastor se suicida, se ele deveria ensinar isso que eu estou ensinando para vocês e mostrar que nós podemos viver uma vida vitoriosa. Por que eles suicidam? Porque eles vivem nesta gangorra. Sobe e desce, sobe e desce, para cima e para baixo. Estou bem, estou mal. Quero ou não quero. Faço, não consigo. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 24, o apóstolo Pedro dá para mim e para você uma declaração fantástica para ajudar a mim e a você a experimentar o grande poder que Deus tem na pessoa do seu Filho Jesus. 1 de Pedro 2, verso de número 24. O que é que Jesus fez? Carregando em seu corpo, sobre o madeiro, o quê? O quê? Os nossos pecados. Para quê? Para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então, deixa eu examinar com você este texto da Escritura. O que é que Jesus fez quando ele foi crucificado, quando ele estava lá na cruz? A Escritura diz que lá ele estava carregando no seu corpo o quê? O quê? Os nossos pecados. Se ele carrega os nossos pecados, por que você está carregando? Se ele já carregou os seus pecados há 2000 anos atrás no seu próprio corpo, o que é que você faz que não consegue ficar livre do pecado, filho, filha querido? Por que a sua vida é medíocre? Por que você não tem comunhão com Deus? Por que você não ama a palavra? Por que você não tem tempo de separação para a intimidade, para o conhecimento de Deus e de sua palavra?
Por que é que você não tem a plenitude do Espírito Santo em sua vida? Por que é que você não consegue viver uma vida de abundância? Por que é que você não consegue ser santo? Por que é que você não consegue dizer não ao pecado? Por que você não consegue viver vitoriosamente e você só tropeça e cai, levanta e cai e levanta e se arrepende e pede perdão e fica envergonhado e fica chateado e triste e não acontece nada na sua vida? Por quê? Se a Escritura diz que Jesus nos deu uma plena e poderosa salvação, já nos garantiu uma poderosa salvação. Se a poderosa não é essa salvação mesquinha, barata, está sendo oferecida pelos promotores da religião, pela televisão, pelo rádio, por qualquer outra coisa, qualquer outro veículo. Porque este evangelho que eles estão pregando, que é o evangelho que a Escritura apresenta, este evangelho não é popular. O povo não gosta de ouvir isto. Por quê? Porque toca no centro da nossa vida pecado. Pessoas não querem ficar livres do pecado. Pessoas querem ter resolvido os seus problemas. Pessoas querem ficar ricas. Pessoas querem ter solução das suas necessidades. Pessoas querem viver a sua vida farta e confortável. As pessoas querem viver descontraídas, sem problemas e preocupações para tratar. Para que tratar com o pecado? Esse assunto então é antipopular. Vocês não verão dos nossos púlpitos esse assunto sendo tratado. Não verão e não ouvirão. Infelizmente, o apóstolo São Paulo declarava: eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho de Jesus, esse que eu estou pregando nesta manhã, este é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Este é o poder de Deus para a salvação. Salvação daquele que crê. Se eu não pregar-lhes este evangelho, eu serei anátema. Se eu não lhes ensinar estas verdades, naquele dia em que eu vou me apresentar diante do Senhor, o Senhor me perguntará: aonde estão as ovelhas que você ajudou a nascerem de novo, a serem transformadas em novas criaturas? Onde estão elas? Senhor, eu preguei muito, as pessoas levantavam as mãos, diziam que aceitavam Jesus. Aí ele dirá: eu não perguntei quantos aceitaram Jesus. Quero lhes saber quantos nasceram de novo. Quantos experimentaram a libertação do pecado. Quantos experimentaram o poder da vida que havia em mim para eles. E naquele dia ouviremos: bom está, servo mau e negligente. Foste infiel no pouco, até o que tens te será tirado. Portanto, sendo simpático a vocês ou não, diante de Deus eu tenho a responsabilidade de levar vocês a experimentarem o poder da vitória sobre o grande mal que abate-se sobre a humanidade, que se chama pecado. Pecado que gera morte, separação de Deus. Por isso que as pessoas não têm interesse em Deus e na sua palavra. Por isso que as pessoas não têm vida de oração e comunhão com Deus. Sabe por quê? Porque elas não têm intimidade com Deus. Elas não experimentaram o poder do evangelho que transforma as pessoas em filhos de Deus. Se Ele carregou os nossos pecados no seu próprio corpo, eu não preciso tê-los no meu corpo, na minha vida. Carregando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, para quê? Veja o que diz, leia lá comigo, para quê? Mortos aos pecados, para que vivamos para a justiça, e pelas suas chagas fostes. Então por que Ele nos livrou dos nossos pecados, pessoal? É causa e efeito. Se Deus me livrou dos meus pecados, me livrou para quê? Para que eu viva para a justiça, para que eu viva em santidade, para que eu viva uma vida que glorifique a Deus. Não estou lhes falando de perfeccionismo, não, senhores.
Estou lhes falando sobre a vida abundante que há em Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, que agora, como uma turbina propulsora, nos leva para cima. Por isso o apóstolo São Paulo dizia: esquecendo-me das coisas que para trás de mim ficam, e avançando para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora eu prossigo para o alvo, esquecendo-me das coisas que para trás de mim ficam. O que é que ele estava dizendo? Esquecendo os meus fracassos, esquecendo os meus erros, esquecendo-me dos pecados que pratiquei na minha ignorância, diz o apóstolo São Paulo. Agora eu, esquecendo-me desses pecados que fizeram de mim um escravo, eu agora prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação, do soberano chamado de Deus em Cristo. Eu prossigo para o alvo, prossigo para cima, prossigo uma vida retumbante, prossigo crescendo, eu prossigo para frente. Esta é a vida cristã, filho, que me atrai. Esta é a vida cristã que fala comigo, que me desafia. Esta é a vida cristã que eu quero que vocês conheçam. E em nome do Senhor Jesus, enquanto eu tiver vida, eu vou pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o poder de Deus para a salvação de vocês. Eu tenho responsabilidade diante de Deus, é com vocês. Minha responsabilidade não é ser simpático a vocês. Minha responsabilidade não é encher vocês com história da carochinha. Minha responsabilidade com vocês não é ensinar para vocês o caminho para a Disneylândia. Minha responsabilidade com vocês é levá-los ao encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo na eternidade. Levá-los para a glória celestial, a fim de que vocês vivam eternamente com o Senhor Jesus Cristo, santos e justos, para a glória de Deus, o nosso Pai. Este é o meu compromisso com você. Este é o meu compromisso com você. Nome de Jesus. Esse é o meu compromisso. Oh, aleluia. Aleluia. Amém. Fala mesmo. Eu preciso que ele fale. Porque se ele não falar, estou lascado na vida. Vou levar vocês para o inferno. Com o texto de Mateus. Se eu não pregar o Evangelho, levo vocês para o inferno. Sim, senhores. Como o texto de Mateus, capítulo 7, versos 22 em diante, quando Jesus fala a respeito daquele dia. Diz ele: naquele dia muitos dirão: Senhor, preguei no teu nome, expulsei demônios no teu nome, curei enfermos no teu nome, fiz maravilhas no teu nome. Então disse Jesus, Mateus 7, 22 em diante: então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, apartai-vos de mim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é a iniquidade? É a compulsão para o pecado. Iniquidade é a compulsão, é o desejo, é o ânimo para a prática do pecado. Isso é iniquidade. Isso é iniquidade. E Deus quer nos tirar o coração iníquo. O que é coração iníquo? O coração capaz de viver no pecado, de desejar o pecado, de amar o pecado, de estimar o pecado, de se lambuzar no pecado, de viver escravos do pecado. Nunca vos conheci, disse Jesus, aparte-se de mim. Mas eu preguei a tua palavra, curei muitos enfermos, fiz reuniões maravilhosas, todo o povo foi curado, e o povo ganhou dinheiro, e o povo entrou na corrente da felicidade, e foram todos felizes para sempre, e foram para o inferno com tripa e tudo. Que a única maneira de entrar no reino de Deus é através do arrependimento. E existe uma palavra do idioma grego no Novo Testamento que trata sobre esta questão do arrependimento. Chama-se metanoia. Esta palavra grega 70 vezes é mencionada no Novo Testamento, nas cartas de Paulo e dos demais no Testamento. Metanoia. O que é metanoia? Metanoia é mudança de mente e coração. Metanoia. Arrependimento chama-se metanoia. Se você não se arrepender,
dos seus pecados, para confessá-los e abandoná-los, com toda a segurança lhes digo, você não entra no reino de Deus. Seja quem for. Mas eu sou dizimista, mas eu sou pastor, eu preguei, expulsei demônios, curei enfermos. Então lhes direi, disse Jesus abertamente, nunca vos conheci. Não vos conheço, mas eu nunca conheci vocês, nem antes, nem agora, nem depois. Veja o que significa arrependimento. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, essa não está na lista, viu, filho? Atos 2, essa o Espírito Santo me deu agora há pouco. Atos 2, 38. Olha, veja só. Veja a única maneira de você entrar no reino de Deus. Atos 2, verso de número 38. Olha lá. Respondeu-lhes Pedro, pregando o evangelho, lá em Jerusalém. Pedro declarou o seguinte: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para quê? Para quê? Para a remissão dos vossos pecados. Sem arrependimento não tem remissão, não tem o perdão dos pecados. Não se iluda. Aí eu mudei de igreja, agora eu sou desta aqui, maravilhosa. Se você não mudou de natureza e não ganhou o coração novo, você está caminhando para o inferno. Continua caminhando para o inferno. Porque a única maneira de você entrar no reino de Deus é através do novo nascimento. Evangelho de João, capítulo 3, verso 3. Quando Jesus trata com Nicodemos, o religioso, que queria saber como entrar no reino, sendo ele um religioso fantástico, mestre da lei. Jesus disse para ele: filho querido, se você não nascer de novo, você não entra no reino e não verá o reino de Deus. João, capítulo 3, verso 3. E aí Nicodemos ficou assustado e disse: mas como eu, sendo um homem já de idade, já envelhecido, como é que eu posso voltar para o ventre da minha mãe e nascer outra vez? Aí Jesus explicou: filho, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não te maravilhes de eu ter dito para você, necessário você nascer de novo. Por quê? Porque o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Jesus está dizendo: isso é um milagre. A gente não consegue explicar, como o vento que sopra e não sabe de onde ele está vindo. Aí disse Jesus assim: o nascido de Deus. A gente não tem explicação, mas acontece a mudança interior. Ele ganha nojo pelo pecado. Nojo pelo pecado. Qual é o caminho para a entrada no reino? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Tem mais um textinho aqui para vocês. Olha aqui, ó. Atos capítulo 3, agora 3 verso 19. Olha a mensagem de Pedro lá em Jerusalém, depois da cura do coxo. Verso 19: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos. Então deixa eu lhes dizer uma coisa. Sabe como é que se cancela o pecado? Arrependei-vos e convertei-vos. O que significa isso? Metanoia. Isso é a palavra que está... Esse arrependei-vos aqui, a palavra original do idioma grego é metanoia. Quer dizer, arrependa-se na sua mente e no seu coração. E se converta. O que é converter? Por exemplo, eu estou indo aqui à direita, faço uma conversão à esquerda. O que acontece? Mudo de direção. Mudo o caminho, notou? Então, arrependimento leva à conversão, mas arrependimento genuíno. O arrependimento, não a vergonha, não o remorso. Tem gente que só tem remorso, ficou com vergonha porque foi descoberto. Puxa, que vergonha, meu Deus do céu, descobriram que eu sou safado. Ai, meu Deus do céu, descobriram. E agora? Ai, me perdoa, irmãos, pela minha safadeza. Depois de confessarmos e abandonarmos os nossos pecados, ele não vê mais os nossos pecados. Assim acontece comigo e com você.
Por isso que a Escritura diz que ele tira o pecado. Por isso que quando João Batista viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe quando ele tira, sabe quantos pecados ficam? Nenhum. Agora, arrependimento é acompanhado de atitude. Metanoia é acompanhado de atitude, mente e coração. Confesso o meu pecado e abandono. Confessa e abandona. Dos teus pecados não me lembrarei mais. Por quê? Porque não tem mais. Ele tomou sobre si os nossos pecados no corpo de Cristo, de Jesus. Portanto, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Agora, Mateus capítulo 4, eu já estou no final, viu, pessoal? Mateus capítulo 4, verso de número 17. Mateus capítulo 4, verso 17. Quando inicia o ministério de Jesus, diz a Escritura qual era o tema do ministério de Jesus. 4,17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer. O que é que Jesus dizia? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos. 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 Sem arrependimento, ninguém entra no reino de Deus. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Nós temos uma plena e poderosa salvação. Temos uma plena e poderosa salvação. Salvação do quê? Salvação do quê? Salvação do quê? Dos nossos pecados. Sabe por que você não entra no reino de Deus? Por causa dos pecados. Enquanto você alimentar os pecados, que é rebelião, pecado é rebelião voluntária contra toda a vontade soberana de Deus. Isso é pecado. Rebelião voluntária contra a vontade soberana de Deus. Viu? Isso é que pessoas que pensam que a gente tem que dar um código dos pecados. Como uma pessoa que me procurou algum tempo atrás, me procurou dizendo: pastor, eu vou fazer aniversário. Vou completar não sei quantos anos, 40 anos de vida. Vou fazer aniversário, pastor. E eu queria saber se vai ser uma festa fantasia. E será que lá a gente pode beber bebida alcoólica? Contou para mim, né? Eu abracei tão gentilmente aquela pessoa, tão querida aquela pessoa, né? E disse: filha querida, eu não sou codificador de pecado. Pode, não pode, pode, não pode, é, não é, pecado, não é pecado, pecado, não é pecado. Que isso? Que besteira é essa? Eu não sou codificador de pecado de ninguém. Isso não é problema meu. Minha resposta para ela, que vou dar para vocês. Eu disse para ela: seu aniversário de 40 anos, que maravilha, que oportunidade linda para a senhora testemunhar da vida em Cristo. Que linda e maravilhosa oportunidade que a senhora terá de falar com seus familiares, com seus filhos, com seus parentes, amigos, vizinhos, a respeito da vida de Cristo na senhora. Se porventura glorifica a Deus fazer esse tipo de celebração, né, baile à fantasia, bebida alcoólica, se glorifica a Deus, eu disse para ela, se glorifica a Deus, faça, vai ser maravilhoso. Se por acaso enaltece o nome de Deus, se por acaso seu testemunho de fé e de vida cristã será mais eloquente, será muito mais abençoado, se a senhora vai poder falar do Cristo de Deus que é a sua vida, faça isto. Não só dá uma champanhezinha, mas taca a pinga na turma também. Bate pinga também nos caras. Já que foi a vaca, vai a terneira. Você está entendendo? Entendeu como é que é? Aí eu notei que na testa dela teve um sinal de interrogação. E ela deve ter saído perguntando: será que o meu pecado, será que o meu pastor aprova ou desaprova?
Eu disse: não, filha, eu não sou carimbador oficial do pecado de ninguém. Que tem gente que é carimbador, né? Olha, isso aqui pode, aqui não pode, aqui faça, aqui não faça, aqui nada disso. Nada disso. Se a tua consciência não lhe acusar, não é pecado. Se a sua consciência lembrar você que você está glorificando a Deus com a sua vida, faça isso. Glorifique a Deus com a sua vida. Testemunhe da sua fé, 40 anos de vida. Mostre como Jesus é o Senhor da sua vida e como isso tem lhe feito tão bem. Exalte a Jesus. Exalte a Jesus com pinga, sem pinga, com vodka, sem vodka. Faça o que exalte a Jesus. Que eu quero ver se dá. Que eu quero ver se dá. É o que eu digo para vocês nesta manhã. O que você está fazendo exalta Jesus? Esta tentação pelo sexo oposto exalta Jesus? Exalta Jesus. Esta sua maledicência exalta Jesus? Esse seu desejo por filmes pornográficos exalta Jesus? Se exalta Jesus, faz, cara. Vai que atua, mano. O inferno está aberto para você, vai que atua. Se exalta Jesus, faça. Que você deve estar perguntando: será que é pecado que eu faço? Não é pecado? Será que é pecado? Então, só faça a seguinte pergunta: isso está glorificando a Deus? Isso está enriquecendo o meu caráter? Isso está dignificando o meu testemunho de fé? Se não estiver, pare! Porque você está caminhando para a morte. Porque o salário do pecado e o dom gratuito de Deus. Então o segredo desta manhã para mim e para você qual é? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Arrependimento quero, diz o Senhor. Arrependimento quero, diz o Senhor. Arrependimento quero. O que precisamos nesta manhã é de uma decisão de fé, a fim de que Ele nos dê um coração arrependido. E eu orava, jejuando por vocês essa semana, pedindo ao Senhor que o povo, ao falar com eles, que eles recebam como Tua palavra e se arrependam, ganhem uma nova vida, experimentem uma nova natureza. O Senhor me ajuda a falar com eles. Me ajuda a falar com eles. Eu amo tanto vocês. Amo muito vocês. Vocês não são meus empregados. Não, vocês são meus irmãos e amigos. São preciosos para mim. Não preciso ser simpático para ganhar a sua atenção. Não. O que eu preciso é ser santo para levar você a uma experiência com Deus. É isso que eu quero na minha vida. Olha o que o apóstolo São Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 6, no verso 17 e 18. Ele diz assim: mas graças a Deus, dizia o apóstolo São Paulo, porque outrora, no passado, éramos escravos do pecado. Éramos, quer dizer que não somos mais. No passado éramos, quer dizer que você pode deixar o pecado para o passado. Você não precisa mais ter o pecado no presente e para o futuro. Paulo diz: éramos escravos do pecado. E ele diz mais: contudo, viestes a obedecer de coração. Qual é o segredo? Obediência. Obediência, obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Servos da justiça. Portanto, saibam isto, diz Paulo, Romanos 6,6. Foi crucificado com Ele o nosso velho homem que ama o pecado, já foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado.
Verso 8: se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não terá domínio sobre ele. Verso 11, e agora para mim e para você, 11: assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Agora Paulo está dizendo: considere-se morto para o pecado. O que significa isso? Morto para o pecado quer dizer que ele não tem mais domínio sobre você. Por exemplo, eu costumo fazer muito ofício fúnebre, né? Me chamam para fazer funeral, ofício fúnebre de pessoas amigas minhas, gente, né? E outros mais. Aí eu vou, faço. E se é um defunto que eu conheci, cara, como eu elogio, porque ele está aqui, o defunto, ele foi um cara legal, foi meu amigo, ele foi extraordinário, ele foi uma pessoa boa, foi um marido maravilhoso, foi um corintiano fantástico, foi um palmeirense fanático, foi um São Paulino dedicado. Olha só, aqui este elogio. Agora deixa eu dizer para você uma coisa: eu nunca encontrei um morto educado. Nunca ninguém me agradeceu. Valeu, Carlos Alberto, obrigado aí, mano, estou despedindo, tchau. Nunca. Eles ficam só fechados, olho fechado, com as duas mãos no peito. Não sei o que eles querem dizer com as duas mãos no peito. Não me dão um sorriso, uma palavra. Por quê? Qual a razão? Estão mortos. Pode oferecer para ele o que bem quiser. Ofereça para ele uma picanha mal passada. Ofereça para ele um girimu. Um girimu com jabá. Ofereça para ele. E vê se o bichinho vai comer. Vai. Por quê? Porque morreu. Então, quando você em Cristo reconhece que está morto, reconhece que você não tem uma ligação com o pecado, aconteça o que acontecer, a oferta que vier, os elogios que fizerem, as ofertas que oferecerem, você não responderá. Considerai-vos, pois, mortos para o pecado, e considerai-vos vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor.